não é tão lento como essa forma, é mais rápida, né? E o que é o exemplo de demência, nós temos um estágio, assim, a demência, o paciente ele vai se degradando muito devagar, né? Paulatinamente, aí chega um momento em que vem a óbito. Só para a gente conhecer um pouquinho, será que para cada um desses casos vai ter um medicamento que precisa? Nós temos que pensar em duas coisas. Um é, eu tenho medicamentos que vão tratar a doença que a pessoa tem. Vou dar um exemplo. Vamos supor esse paciente que tem problema cardíaco e ele tem uma aterosclerose proveniente de vários problemas e junto com ele o HDL, LDL, triglicéridos altos. Então ele tem hipercolesterolemia. Para tratar essa doença, ele vai utilizar um hipolipemiante. Vou dar um exemplo, estatinas, né? Lovastatina, simvastatina, são medicamentos para diminuir o colesterol. Então isso, eu estou tratando a doença. Mas em cuidados paliativos, a gente não faz isso, né? Quando eu penso nos medicamentos para cuidados paliativos, eu vou pensar quais são os sintomas mais comuns nesses casos, quais os medicamentos que eu vou tentar cuidar desses casos. Quem aí me dá o exemplo de um sintoma muito comum na nossa parte aqui de cuidados paliativos? Vamos imaginar um paciente com câncer, numa fase bem avançada da doença. Qual é o sintoma muito comum que vocês verificam? Dor. A dor é a primeira, né? É a clássica, né? Então, dor é a primeira. Então, a gente vai. Ele pode ter outros problemas de outras doenças além da dor. Ele vai, o tratamento dele, o curativo, é uma coisa que eu não vou falar aqui com vocês. Eu vou pensar nos casos, em cuidados paliativos, porque eu vou pensar o tempo todo em quais os sintomas que ele tem, o que eu vou fazer para poder confortá-lo, né? As figuras que o doutor mostrou, acho que é de conforto. O que eu posso fazer para trazer conforto em cima dos casos desses sintomas, né? Faça para mim, por favor. Então, dentro dos cuidados, eu vou pensar em comportar sempre, vou olhar e focar os sintomas, né? Então, nesse caso, o tratamento específico de algumas condições, por exemplo, o próprio tratamento do câncer, quimioterapia e radioterapia, não é isso que eu estou dentro dos cuidados, porque são intervenções curativas, né? Ou, no caso de AIDS ou demência, então são intervenções curativas. Então, o que eu quero trabalhar com vocês é a ideia da gente pensar nos sintomas que esses pacientes têm e que a gente vai lidar, trazer para eles. Passa para mim, por favor. Então, o cuidado, ele volta, fornecer um suporte, né, para o alívio da dor e outros sintomas que ocasionam sofrimento. Isso é chuva. Que bom. No início da doença, né, coadjuva outros tratamentos, né, que o objetivo é prolongar a vida, tais como radioterapia e quimioterapia. Então, esses são aqueles cuidados subjacentes no início de uma doença, de um câncer. Não vamos imaginar o paciente já numa fase avançada. No início, o que a gente quer? Curar. Fazer com que aquela doença não progrida. Se eu tenho um paciente com DPOC, eu vou querer que ele respire bem e que não progrida, que ele não chegue ao óbito. Então, eu vou pensar na questão curativa, né? Passa para mim. Então, os sintomas mais comuns, eu elenquei alguns. É claro, né, que tem outros sintomas que podem estar, assim, vocês pensem aí, que não está elencado. Então, um deles, né, a dor. Nós temos dor leve, moderada e intensa. A dor tegumentar, neuropática, visceral. Eu tenho dispneia e congestão respiratória terminal, fadiga, ansiedade, depressão, insônia, delírio, xerostomia, soluços, anorexia, caquexia, constipação, diarreia, náusea, vômito, sudorese. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho com esses sintomas com vocês, tá? Passa para mim, por favor. Então, algumas recomendações, isso aqui eu trouxe das recomendações da Organização Mundial de Saúde, algumas delas, né, o controle da dor, dispneia e depressão, é uma forte recomendação para a gente cuidar. Então, vamos pensar em alguma coisa para cuidar para que isso seja menos... traga mais qualidade de vida para o paciente. Então, a qualidade que vai trazer é moderada. O uso de anti-inflamatórios, não esteroides, analgésicos opioides e bifosfonados em pacientes com câncer. Também é uma forte recomendação para que a gente cuide. Manejo da dispneia com opioides e na hipoxemia com oxigênio. Também a gente tem que tratar. O manejo da depressão em pacientes com câncer. Então, aqui alguns exemplos, né? Antidepressivos psíquicos, inibidores da serotonina, de recaptação da serotonina, e a terapia também, que são fortes indicativos.
Claro que eu trouxe para vocês alguns que seriam realmente recomendados para a gente trabalhar. Passa para mim, por favor. Os medicamentos comumente utilizados, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena vocês pegarem essa lista. Depois, se alguém quiser, vou deixar com você. Eu tenho o artigo, tenho essa lista aí, eu deixo no seu computador, se alguém depois disponibilizar, né? Eu tenho os artigos. Então, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, junto com a International Association for Hospice in Palliative Care, que é o Hospital de Cuidados Paliativos, uma associação internacional, eles sentaram e conversaram quais são os medicamentos que a gente vai elencar como essenciais para cuidados paliativos. Dentro dessa discussão, eles elencaram, fizeram uma lista com 33 medicamentos, né, dos quais 15 hoje eles são incluídos na lista modelo de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Alguém chuta aí o que é medicamento essencial? Qual a definição de medicamento essencial? Silêncio. Eu já estou dormindo. Qual a definição? O pessoal do fundão lá, consegue me ajudar? E não adianta falar para ele que eu não vou ouvir. Fala. São medicamentos indispensáveis que vão tratar e cuidar, recuperar a maioria das doenças da população. Então, isso seriam os medicamentos essenciais que são listados pela Organização Mundial da Saúde. Então, dessa lista vai ter os medicamentos que são dispensáveis de se existir, né? De você ter como prescrição, indicador de prescrição, indicador de padronização nos países. Então, são esses essenciais. Da lista, para cuidados paliativos, tem alguns medicamentos que não estão na lista da OMS, mas eles são importantes também, tá? Então acho que é legal a gente saber disso para poder não só usar a lista da OMS, mas usar a lista desse instituto, né? Passa para mim, por favor. Aqui é um exemplo, né? Se alguém conseguir ler, eu dou uma camiseta. Mas não dá, eu trouxe só para mostrar para vocês o modelo. Aqui tem a primeira amitriptilina, fala qual que é a dosagem, das condições. Pode passar só para vocês conhecerem, tá? Depois eu vou passar, deixa fluir. Alguns exemplos, né? A amitriptilina é utilizada no tratamento de depressão, na dor crônica, neuropática. Neuropática é aquela dor nos membros. Alguém que conhece um paciente diabético aqui? Todo mundo conhece, pelo menos um, né? Ou é da família, ou é vizinho. Eles não queixam de dor nas pernas? Muita dor nas pernas. Uma dor que não passa. Isso são dores neuropáticas, que tem a relação com o sistema nervoso, né? Sistema nervoso periférico. Então são as dores neuropáticas. Nos casos dos nossos pacientes, eles também vão ter dores neuropáticas, tá? Então aqui um exemplo de um medicamento que pode ser utilizado. Carbamazepina também, no caso do tratamento da dor neuropática, vocês podem ver muitos pacientes diabéticos, né? Não é o caso nosso, dos cuidados paliativos, né? Um outro exemplo, usam carbamazepina para essas dores, né? As neuropatias. A codeína, né? No caso de diarreia, dor leve ou moderada. Dexametasona é um corticoide, ele dá uma sensação boa para o paciente. E tem a anorexia, né? Então, a anorexia, náusea, vômito, dor neuropática também consegue ajudar um pouquinho. Diazepam é um medicamento que ninguém conhece. Não é um dos medicamentos que mais são utilizados pela população. Hoje não é, porque o primeiro é o omeprazol. Nós temos um levantamento, todas as pessoas de Ribeirão Preto, esse ano tomaram pelo menos um comprimido de omeprazol, incluindo criança, recém-nascido, todos. Perdeu a posição, de diclofenaco não está com nada, porque antes era diclofenaco. Antes a gente tinha, a cada 20 pessoas, uma tinha tomado diclofenaco, hoje é omeprazol. Cuidado vocês com esse negócio de tomar omeprazol, hein? Só uma dica. Então, o diazepam, ele já não está nesse ranking mais, mas todo mundo gosta do diazepamzinho, né? Usado na ansiedade generalizada, no tratamento de insônia transitória. No nosso caso, cuidados paliativos, a gente até sugere que não seja o diazepam. A gente sugere que seja o lorazepam, por exemplo, que tem um tempo de vida dele mais curto, não cria tanta dependência, tá? O Aldol, aloperidol, no caso de delírio, agitação, náusea, vômito, e ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, no caso de dor leve ou moderada. E aqui o exemplo da fluoxetina, que é um inibidor da recaptação da serotonina nos casos de depressão. Pode passar?
Mas eu achava que a fluoxetina ia ser o campeão, mas não é. Todo mundo tem dor. Se tem dor é diclofenaco, mas todo mundo tem mais do que a dor do diclofenaco. Tem dor no estômago, outra dor. Vamos passar, já passou, né? Então, mais alguns exemplos, né? Metadona, metafopramida, morfina, todo, assim, a gente ouve